Meus amigos, esse vídeo aqui tá sensacional, então já deixa o seu like e não esquece. Renan Santos toma uma invertida de rapaz de direita. Então vamos ver esses argumentos aqui, porque, cara, esse pessoal do MBL aqui é todo pessoal de esquerda disfarçado, tá? Olha só o título aqui. Bolsonarista tratora Renan Santos em debate e clima sai do controle. Então vamos ver isso aqui, porque, cara, quando se trata de ver esse pessoal aqui se lascar, mano, e tomar sermão, vale muito a pena. Até agosto, não foi isso? Você consegue bater o Flávio. Qual que é? Existe uma estratégia? Qual que é essa matemática? Só pra eu entender. A matemática, pra mim, ela é bem simples. Eu vou falar uma coisa firme que é polêmica. Eu sou a última esperança dessa eleição. Veja só, você está falando com a pessoa que é a última esperança da eleição. Eu não tô sendo pretencioso nisso. Nem achava que ia estar nessa posição. Eu sou uma pessoa muito humilde. É muito simples. O Flávio ele vai perder do Lula no segundo turno em qualquer hipótese. O Flávio não ganha do Lula no segundo turno. Quem está em terceiro sou eu. Então, se alguém pode derrotar o Lula ainda, esse cara sou eu. É real. Não vai ter outro. Eu já passei e deixei pra trás o Zé e o Flávio. Zé e o Caiado, desculpa. Eles nem existem mais nesse jogo. Mas onde entra a matemática de até A agosto? matemática é muito simples. As pessoas vão perceber cada vez mais que o Flávio não vence o Lula. Todas as pesquisas sendo na televisão. Você tá vendo gente na rua, igual era o pai dele, Jair pra cá, gente com tratores no Mato Grosso, com bandeira do Brasil. Sumiu tudo. As pessoas de Sumiu porque o pessoal tá com medo de ser preso, pô. Não pode ter manifestação. coração não acreditam no Flávio. Porque o Flávio. A Michelle foi muito feliz nas coisas que ela falou sobre o Flávio. O Flávio não é o cara. Só que o Flávio carrega o sobrenome. As pessoas estão cansadas, as pessoas não vão ficar defendendo o erro. Não dá pra você falar pro lulista, se você é fã do Bolsonaro, eu, Lula, a pessoa vai apontar e falar, o Flávio tá nananana. Peraí, eu ainda não entendi a questão de agosto chegar em 10. Então eu né? tenho que ligar aqui no meu bico. Eu vou chegar assim, se eu chego em 10, eu vou ser que eu sou viável. Tá. Ficando viável, vai vir as eleições, eu vou ter cobertura massiva da imprensa. E eu sou o mais desconhecido de todos. Tendo cobertura da imprensa, eu vou falar e eu vou conversar com as pessoas. Existe um eleitorado gigantesco a ser convencido. Todo mundo, todo brasileiro dos seus 25 aos seus 55 anos, que é antipetista, ele não está apaixonado pelo Flávio. Se você acompanhar o público do bolsonarismo, você é uma pessoa que conhece isso. Sabe que hoje o bolsonarismo é restrito a pessoas mais velhas. Essas pessoas mais velhas, eu não vou buscar o voto delas agora. E ela não é seu eleitor. Porque agora ela ama o Bolsonaro de paixão. Eu estou dizendo que o Flávio Mano, eu não quero nas ideias desse MBL nem lascando, cara. Eu não acredito nesses caras, não, mano. Eu não gosto muito do Nando Moura, não, mas pelos vídeos que eu vi do Nando Moura fazendo desse pessoal aí, meu Deus do céu, mano, esses caras são pior que a esquerda, meu irmão. Entendeu? Eles votam junto com o Lula, votam com a esquerda. Não, eu não confio de jeito nenhum, velho. Não confio. Bolsonaro é um candidato ruim. Ela não vai votar em mim agora. Eu vou falar com um brasileiro de 25 a 45, 55 anos que quer que o Lula saia do poder e que concorda, possivelmente, com as minhas ideias sem me conhecer. Este cara, ele vai tomar, e aqui, filho, vai ter a tua resposta. Este cara vai tomar uma decisão prática. Quem é que não é do Lula? O Flávio, que tá parecendo que vai perder no segundo turno, ou esse cara que tá crescendo e que, pô, a rejeição dele é muito mais baixa. Eu consigo defender ele numa briga com o petista, porque o petista não vai poder me chamar de ladrão. E aí eu consigo, ali, fazer a troca com um voto útil. Um voto útil pro segundo turno pra tirar o Lula do jogo. Então a questão de agosto é ser uma opção viável. Exatamente. É por isso. É por isso, eu tenho que me tornar viável. E isso é a luta solitária. Ninguém vai me ajudar até lá. Tem uma frase sua que a gente ouve muito nas redes, criticando o Flávio, que numa transmissão você disse, o traíra tem que morrer. Se referindo ao Flávio, também afirmou, eu vou acabar com a raça do Flávio Bolsonaro. Isso foi uma suposta ameaça? O que foi? Porque colocam no campo da agressão, quando você diz, ele tem que morrer. Eu acho que assim, é muito literal a pessoa interpretar que eu tô falando que eu vou assassinar o Flávio Bolsonaro. Quando eu vi a turma dele falando isso, eu fiquei, bom, eles devem usar contra mim, porque eles podem pegar essa interpretação e torcer, mas eu tô falando de morte política, eu vou acabar com a sua raça, eu vou falar assim, eu vou destruir ele no debate. Não, destruir, eu vou quebrar ele no debate, né? É um termo, porque o Flávio Bolsonaro é um traidor. E o traidor na política, e a traição com o próprio eleitorado, ela tem que ser eliminada. O traidor não pode ser aceito. Quem é hoje o maior traidor hoje? Pra mim eu vejo o Geraldo Alckmin, eu já votei nesse cara várias vezes, aí ele vira petista do nada. O traidor não tem que ter espaço. O traidor é um maior vagabundo que existe na política. E o Flávio é uma máquina de trair o eleitor dele. Inegavelmente. Tá, quando você fala que ele vai perder inevitavelmente, você tinha essa opinião antes do áudio do Overcaro? Eu pergunto por quê? Por que eu faço essa pergunta? Porque em várias pesquisas ele já tinha passado o Lula ali, ele estava tecnicamente empatado. Quando sai o áudio, ele cai, tem umas pesquisas que ele tá abaixo de 40. Então a minha pergunta é essa, você acha que ali, naquele momento, ele era viável enquanto vitorioso? Não. Eu sempre achei que... Mas mesmo com a pesquisa? Mesmo com a pesquisa. Por quê? Porque eu sabia que ia vir coisas contra ele. E ainda o principal não era Overcaro. Vão envolver o Flávio nas relações dele dentro do governo do Rio de Janeiro. Vão voltar a andar com as coisas da rachadinha e vão pegar os envolvimentos do escritório do Willer Tomás, que tem inclusive uma mulher dele, ele é sócia do Flávio no escritório dele, no escândalo do INSS. Você acha que ainda vai sair o nome dele no escândalo do INSS? Acho que vai sair o nome dele em muitos escândalos. O Flávio é um morto-vivo para as eleições. Isso é sabido. O candidato, o Flávio, ele surge em novembro do ano passado, nos Estados Unidos. Ele foi declarado candidato no momento que eles fazem um acordo lá nos Estados Unidos. E o Lula tinha ciência desse acordo. Que foi o acordo que tirou a candidatura do Tarcísio. E que foi naquele momento que, por conta das negociações da tarifa, de colocar na Magnitsky, que é a turma do Alexandre de Moraes, o Lula se reuniu com o Trump. E dali foi feito um grande acordo. Todos cedem. E é tirado o Tarcísio de campo e pro Lula, o Flávio ser candidato foi o caminho. O Flávio candidato pro Lula é muito bom. Porque o Lula ganha do Flávio, é o único cara que o Lula consegue ganhar. E o Lula perderia pro Tarcísio. Então, ali, e por que era bom pro Flávio? Porque a família Bolsonaro não interessa que nenhuma liderança que não seja membro da família cresça. E eu avisei isso já publicamente para muitas lideranças do bolsonarismo. E alguns estão se surgindo. Então eu vejo o Nicolas tentando se surgir agora contra eles. Só que ficaram endossando os caras por muito tempo, né? Eu nunca me endossei, eu não tenho essa preocupação. Eu acho que eu quero conquistar o campo da direita falando o que eu penso. Antes da gente entrar no Nicolas, eu queria te perguntar da questão do aborto, do Guto Zacarias, que é do seu partido. E qual é a sua opinião? Assim, como foi aquilo pra você?
É isso aí, Firmino. Joga tudo na lata aí, porque a gente tem que ver como. O pessoal tem que ver como esse povo do MBL é. Cara, é sério, velho. Vocês têm que assistir muito isso aqui. Não pula o vídeo. Eu sei que vocês não gostam que eu fique pausando o vídeo, mas eu tenho que fazer isso aqui, galera, porque esse aqui é um canal de react. E eu não posso assistir o vídeo sem ficar falando, entendeu? Então é isso aí, meus amigos. Vamos lá. Dá o like. E qual a opinião sua e do seu partido a respeito do aborto? Vamos começar pelo final. O partido é a favor da manutenção da legislação atual. Ou seja, é um partido que é contra a alteração da nossa legislação e contra esses movimentos pro aborto que, vamos dizer, tornam a morte de crianças algo natural. O partido é contra o aborto. Sim. Tá. O Guto, formalmente, sempre foi contra o aborto também. Agora, o Guto teve um relacionamento todo errado. Todo errado. Tanto ele, imagino também as moças estavam erradas no relacionamento que eles tiveram. O Guto se comportou muito mal no processo. O Guto é um ser humano. Ele fala as coisas dele e ele pode, na vida íntima, eventualmente não cumprir aquilo que ele fala. E foi muito ruim pra ele. Muito ruim. Ele se comportou de uma maneira muito errada. E qual é a pior parte do comportamento dele? Não só na relação com a moça, porque no fim do dia, o perdão que o Guto vai ter tem que vir de 3 entes. Da moça, da criança, que infelizmente quando essa história ficou pública vai saber tudo o que aconteceu um dia na vida dela, e de Deus. São esses 3 elementos. A isso compete essa briga. A moça perdoou, a relação dele já se resolveu, porque era uma briga de casal. Porque de casal as pessoas falam horrores. E ele propôs coisas erradas, porque foi muito ruim. Só que eu vou falar a pior parte. A pior parte é que o Guto é um líder para jovens negros e jovens pobres. O Guto é gigantesco, classe C, classe D. Ele é um exemplo de um líder negro inspirador. E as comunidades mais periféricas, e inclusive isso acontece muito nas famílias negras, a formação da família ela é precarizada. Então você tem muita família sem a presença paterna. Família que você tem a mãe, e o pai abandona, o pai não dá atenção. E o Guto infelizmente, está vivendo uma história, tem se envolvido numa história dessa, ele repete o ciclo, que é muito ruim. Então, o Guto agora, essa história serviu para ele, tá? Não só eu falei, mas ele sentiu no coração que o Guto foi exposto de uma maneira muito ruim. Falei, tá na hora agora de você quebrar o ciclo. Você tem que usar essa história para mostrar que você estava errado e que você tem que mostrar a importância, assim, pô, meter o boneco, vamos criar, ame essa criança e torne essa criança um objeto central na tua vida. E ele tá agora, ele é muito tímido sobre a vida pessoal, então ele tá agora aparecendo em público com os filhos e ele tem que falar sobre isso. Porque isso, a maior problema social do Brasil é a ausência paterna. Ela atinge todas as outras coisas. Falta de segurança pública. Quem é o menino que comete o crime? Mais do que um menino pobre, é um menino que não teve pai. A relação entre... Ah, mano, esses caras aqui, vou te falar, viu? Se esses caras ganham aqui, a gente acha que vira um país naso, velho. Sem relaxo, mano. Sem relaxo. E cometer crime e não ter pai próximo é gigantesca. Então esse foi o grande problema da história. E foi uma história, nós temos que apoiar o Guto como um grande deputado. Isso foi uma coisa que incidiu sobre a vida pessoal dele, por mais que seja uma coisa contraditória com o discurso dele. Só que o Guto precisa do arco de redenção. O que todos nós falamos no Partido Culto é, você tem que ter seu arco de redenção. O que é o arco de redenção? É não esconder, é não fingir que não aconteceu, e é pegar o problema, assumir, vir a público falar. Porque se ele foi perdoado pela esposa, pela moça que ele teve essa relação, ela não é a esposa dele, e ele está cuidando do filho, ele paga a pensão, e ele está próximo do filho, eu não vou me imiscuir na relação dela. Agora, ele como líder, ele tem que dar o exemplo de que isso passou. E agora é a jornada dele. Eu queria te fazer a última pergunta, que é uma acusação de estupro, que em 2021 teve um boletim de ocorrência, acusações graves contra você. E a sua defesa afirma que a investigação foi arquivada e que a acusação é falsa. Eu queria que você falasse um pouco a respeito. Foi exatamente isso. Foi um relacionamento que eu tive com uma moça, e ela ficou num dia, e aí ela entrou com um BO no dia seguinte. Eu falei, e ela me ligou, Renan, fiz merda. O que você fez? Renan, eu te explico. Eu tive que ir na delegacia fazer um BO. Na prática, ela tinha ficado comigo, ela voltou pra casa, os pais não gostavam de mim. Eu acho que eu vou ficar grave. Ela tava... Eu vi o Nando Moura reagindo nessa parte da entrevista dele, mano. Cara, vai no canal do Nando Moura lá, velho, e vê isso aqui, velho. Porque, pelo amor de Deus, mano. Um surto, foi no hospital, queria tomar remédios. Aí o pai convenceu, ou o tio, algum parente, não sei, a ela ir na delegacia. Foi na delegacia, fez o BO. Deu alguns dias depois, ela refez o BO, tirou a acusação, só que aquilo virou um processo. E no processo, ela assume, fez um BO contando uma mentira. E eu ganhei o processo. Então, ela afirma. Afirma categoricamente. Na verdade, sabe o que é a coisa mais irritante dessa história? É que pegaram o BO da menina, o primeiro, isso fica em sigilo, e vazaram. E aí não vazaram o BO seguinte que ela fez, dizendo, eu menti. Ela assumiu. Tudo. E vem cá, tudo. E aí você pede pra tirar do ar, e a justiça nega. Porque aí é a justiça brasileira, né? Tá. Será que se fosse o Boulos, com esse caso, a justiça teria mantido ou tirado? Porque aquilo tá expondo, não só eu, com uma mentira. Porque olha só, eu sou vítima dessa história. E eu só não tenho ódio da menina porque ela teve o tempo todo, após cometer esse erro que poderia destruir minha vida, como já essas mentiras estão na vida de milhares de homens, eu tive o entendimento de que ela se arrependeu de coração. E que ela foi na delegacia, tirou o BO, e aí quando ela teve que ir na frente com o promotor falar, ela falou, eu menti. Eu tive um relacionamento normal com o Renan, e foi normal, foi tudo consensual, e ela contou toda a história dela. Essa história que eu tô sabendo, que eu tô te contando agora, você é a primeira pessoa a saber do detalhe dessa história. E eu... Pra mim, esse povo aí é o povo do PT com cara nova, entendeu? Fiquei muito, assim, não bem aliviado, mas eu fiquei com uma mistura de raiva e de... Não de uma gratidão, mas eu não fiquei com ódio dela. Tá. Porque ela cumpriu um papel bom nessa história. E como você vê esse assunto que nasce agora dos direitos dos homens, com essa recorrência de mulheres mentindo? Eu acho isso... Você viu o caso agora daquela menina Mari Ferrer, né? Que o STF fez. Eu acho isso horroroso. Horroroso. Eu sendo uma pessoa que foi vítima disso, e as noites mal dormidas, de medo de... Quando vazaram esse BO, que é um BO, é o secreto, vazaram com o intuito de me lincharem na rua. Eu sou uma figura pública, aí vaza um BO, porque eles mostraram o BO mentiroso dela, mas quando ela faz o BO que você tratou, a gente mandou pro site, veio um site do PT lá, no Brasil 247, um desses assim, tem esse BO, eu falei, não tem não. Aí eu falei com a moça, ela falou com o advogado dela falou, não, ela retificou tudo.
Chegaram a publicar, site de esquerda. Aí quando querem falar do assunto, pegam só da mentira dela. Entendi. Entendeu? Só que assim, eu sou tão tranquilo nesse assunto, eu tenho nenhum problema em falar nisso, que pô, eu sou vítima da história. Que eu entendo, este é um problema que ocorre. Não existe praticamente consequências para alguém que faz uma acusação contra um homem dessa natureza. E isso sendo um país em que há muita violência contra a mulher. Veja como é paradoxal. Existe a violência contra a mulher, ela é endêmica, isso não é resolvido. A violência doméstica, a violência dentro de casa contra a mulher, ela é recorrente. E nós estamos longe de resolver esse assunto. Só que as acusações espetacularizadas de falsa violência contra a mulher, essas se tornam públicas como movimentando debate. Foi quando o Neymar foi alvo da Nájila. Lembro. Ou esse caso Mari Ferreira, que é claramente uma mentira da moça, com o intuito de ficar famosa. O caso dessa menina que fez contra mim, ela não estava interessada em ganhar dinheiro nada. Ela teve um surto e a família, os parentes, amigos que estavam ao redor, motivaram ela a fazer coisa errada. E ela teve a hombridade de retificar. Hombridade é porque é mulher. Sim, claro, mas ela mas teve é decência. coragem, né? Era decência, porque ela estava me acusando de algo que eu não fiz e que eu não merecia. E achei que foi decente da parte dela. Tanto que eu me tornei depois amigo dela. Sim. Falei, não, pô, assim, se comete um erro na tua vida, você tem que corrigir. Corrigir. E ela corrigiu o erro dela e eu fico feliz. Agora, o caso da Mari Ferreira, não. Aqui é uma psicopata pra mim. Ela mente, ela perde na justiça, aí ela se torna uma ativista do governo, o governo Lula indicou ela pra cargo. E aí ela produz uma tese jurídica, e aí isso para no STF, aí o STF beneficia ela. Que recado está sendo passado? O recado é muito ruim. O recado é da criação da impossibilidade da relação entre homem e mulher. O homem... Porque... Esse assunto eu acho muito legal. A gente vive numa sociedade que nos últimos anos está parando, tá? Cultivou a ideia do amor livre. Amor livre, amor livre, amor livre. Aí no meio desse cultivo do amor livre, aí agora uma hipermoralização de que qualquer coisa que o homem faz contra a mulher, ele carrega uma violência. Então do nada homens e mulheres estão tendo amor livre, e aí agora tudo é crime. Então, Sim. e aí eu acho que não é nenhuma coisa nem outra, no sentido de que é errado o tal do amor livre. O amor livre, quando eu digo assim, essa hipersexualização dos jovens que a minha geração viveu, do menino ficar com menina, todo mundo, Sim. isso já gerou pessoas dessensibilizadas. Entendeu? E do outro lado, você gerou agora um medo e uma culpa das pessoas se relacionarem, que as pessoas não conseguem construir relacionamentos românticos mais, porque elas não confiam nisso. E o Estado está interferindo nisso de maneira terrível. E gera para a mulher a ausência total e completa, vou colocar aqui, de punição para um comportamento, uma denúncia falsa, e para o homem um pânico em se relacionar. Pânico, morrendo, mas uma mulher acaba com a vida do homem, se ela quiser. Tanto que quando veio essa história, eu sou muito discreto sobre a minha vida pessoal, muito, muito discreto. Eu fiquei com medo eu tava solteiro, eu fiquei com medo de arrumar qualquer relação. E esse foi feito em mim. E eu sou uma pessoa, do ponto de vista jurídico, eu sou uma pessoa lida. Eu sou uma pessoa, meu pai é advogado, eu sou cercado de grandes advogados. Eu falei, não, cara, eu não quero isso pra mim. Eu tenho medo de sair com pessoas que eu não conheço. Olha só como fica. Você não acha que humaniza a imagem do candidato? Eu acho que, eu não sei. Abrir a vida? Eu abrir a vida sim, eu acho que humaniza, mas ao mesmo tempo eu tenho muito medo do mal que podem fazer com a minha família. Tá, sei. Isso é uma... Agora, quando eu digo que eu sou fechado, é porque eu sou uma pessoa fechada. Eu sou uma pessoa emocionalmente muito difícil. Porque eu não gosto de expor meus medos, minhas fraquezas. E eu sou uma pessoa, eu consigo fazer isso com música. Então quando eu componho as letras das músicas, eu toco, aí o meu lado que eu reprimo, ele fica solto. E isso me faz muito bem. Às vezes quando eu cozinho, assim, por exemplo, sabe, pessoas que... Quais são os seus atos que você mostra afeto com as outras pessoas? Eu não sou uma pessoa de ficar abraçando. Agora se eu cozinhar uma coisa pra galera... É um gosto de você. Exato. Então essas são as maneiras que... E pessoas, eu sei lá, eu sou meio estranho nesse ponto, não sou a pessoa mais fácil. Mas eu acho que é uma minha forma de ser bom. Uma das maiores críticas do MBL, ao MBL hoje é que no segundo turno de 2022, vocês ficaram isentos. Não, a gente não ficou isento. Sim, você... Ficaram isentos sim. Ficaram isentos sim. Não foi à toa que vocês ajudaram o PT a ganhar porque ficaram isentos. Para, velho. Falaram que não ia apanhar, pô. Os caras tá achando que o povo é trouxa, que o povo é burro. Eles acham que Vocês não... A gente pediu voto nulo, que é diferente de ficar isento. O que muda? Muito. Qual que é a diferença? Muda tudo. Qual que é a diferença? Total. Olha só, uma coisa é eu ficar isento e eu fugir da discussão. Existem dois caminhos covardes e um caminho altamente corajoso. O primeiro caminho covarde é eu ficar isento. Que, olha só, eu não tenho uma opinião. Faço o que quiser. Esse é o isento. O outro caminho, que é o outro caminho da covardia, é adotar o comportamento manado. Eu tô no bloco da direita e eu vou ganhar mais. Fala, vota no Bolsonaro, não vou ter dano na minha imagem. A outra coisa é falar o seguinte, são dois projetos muito danosos ao Brasil, muito ruins, que fazem mal, que são liderados por duas figuras bizarras, e que eu vou fazer oposição aos dois. Aí sabe o que acontece quando você adotar essa posição? Eu apanhei de um e do outro. Eu não escolhi o caminho de tentar não apanhar de ninguém, ou de só apanhar de um lado. Eu escolhi o caminho de apanhar dos dois lados. Eu apanhei dos dois lados. Mas um lado não tem expectativa de apoio. Imagina, não de apoio, mas um lado gostaria muito de me ver servindo aos interesses de destruição do Bolsonaro. Eu não fiquei lá fazendo campanha Tá, pro mas Lula. você se reconhecendo de direita, ao ficar isento... Eu não fiquei isento. Tá, tudo bem. esse povo aí é um povo que tá pra enganar a direita fraca, mano. Eles que estão aí pra enganar a direita fraca. Se o cara for vacilão, cai nas ideias deles. Tudo bem, vou refazer minha fala. Então, Ao pedir, ao avisar pras pessoas assim, eu não vou carregar o fardo na minha história de votar em algo que eu não acredito. É isso. Porque é o seguinte, Firmino. Tá, mas a consequência disso pode ser a esquerda ganhar. Não. E você é de direita. Não, quem perdeu a eleição foi o Bolsonaro. Firmino, quem soltou o Lula foi um acordo que o Bolsonaro fez com o STF. Quem colocou o Lula em campo foi ele, não fui eu. Se o Bolsonaro tivesse ouvido o que a gente falava como crítica, ele teria ganhado a eleição. Quando o Bolsonaro se comportou igual um idiota na pandemia, vamos ser sinceros, ele se comportou igual um idiota na pandemia. Ele perdeu os votos femininos urbanos. Quem perdeu o voto foi ele, não eu. Eu fiz lives e mais lives. O que o presidente está fazendo? As piadas que ele fazia, quem cometeu esse erro foi ele. Hoje, depois de 4 anos de governo Lula, você manteria o mesmo Eu mantenho, posição? porque eu sou... Aí eu lembro que a gente falou no começo, eu sou líder. E o líder tem que sustentar as posições, tem que sustentar o fogo. Se um dia eu perceber que eu errei, eu peço desculpa assim, errei. Eu não errei. E sabe o que sabe, aí eu vou também ajudar a gente a amarrar toda a entrevista. Por que eu tô crescendo?
Porque eu fui líder de um campo que cada vez mais eu percebi que tá crescendo e, enfim, que faz parte de uma dor do brasileiro, que é entender que a gente tem líderes ruins, líderes fracos. Então quando eu me nego a abaixar a cabeça para um ou para o outro, eu mostro o seguinte, eu estou apontando o meu próprio caminho, eu estou criando minha direção. E eu tenho que fazer isso, porque é isso que uma liderança faz. A liderança ela tem que apontar a direção mesmo quando doa. E doeu muito pra gente. A gente perdeu quase tudo. O que vocês perderam? O MBL era o maior movimento político do mundo até 2018. Não há vitória do Bolsonaro em 2018 se não houvesse MBL. Quando me culpam pro Bolsonaro ser reeleito em 22, eu tenho que lembrar pra essa pessoa que o Bolsonaro só ganhou em 18 também por causa da gente. Por quê? Quem fez as maiores manifestações do Brasil, quem tirou a Dilma do poder, quem criou a ideia de direita de massa, quem botou as pessoas de verde e amarelo na rua, não foi o Bolsonaro. Fomos nós. Fomos nós. Quem organizou aquelas manifestações, quem articulou pela queda da Dilma, fomos nós. Quando que o CBF vira símbolo do Bolsonaro? Primeiro vem as manifestações, começa a usar verde e amarelo. Ele assume isso pra ele, e aí quando essas manifestações que nós tocávamos passaram a ser tocadas por ele, toda aquela massa de verde e amarelo vai pra ele. E aí aquilo fica associado a ele. Você se arrepende? De ter criado as manifestações? Não, porque você fala. Eu fico triste. Você fala de criar um movimento e depois o símbolo desse movimento, que era a camiseta verde e amarela, é associado ao Bolsonaro. Então sai do monopólio de vocês, a representação do símbolo, e vai pra ele. Sim. Você se arrepende? Não arrependo. Acho que a palavra eu fico triste. Fico. Acho que é melhor. Eu fico triste, fico chateado, fico. Eu percebo erros no processo. Sim, mas as coisas são como elas são. Eu não posso reclamar. Eu só posso me adaptar e entender onde a gente errou, onde a gente pode E melhorar. lá atrás, as manifestações de vocês dão espaço pra ele. Como Ele chegou a subir no trio? Não, Como era? As pessoas eram muito refratárias à política nos caminhões. O Bolsonaro não chegou a ser expulso de uma manifestação no Rio ou em Brasília. E aí quando ele subiu um caminhão, foi um caminhão em Brasília, que a única coisa que ele fez foi chutar um pichuleco. Porque ele ia muito nas coisas fazer meme. Então, eu vou dar um exemplo. Quando eu fui ter a reunião com o Eduardo Cunha pelo impeachment, foi todas as lideranças partidárias. Eu fui nas reuniões, eu fui lá, eu preciso convencer vocês e os líderes dos partidos todos a aderir ao impeachment. E eu fui convencer o presidente da Câmara, que era o Cunha, fui falar com o PSDB, fui falar com o DEM. Eles foram abertos? Foi uma guerra com o PSDB, que o Aécio não queria o impeachment da Dilma. Agora o Bolsonaro não participava da reunião, aí quando ia pra coletiva de imprensa ele aparecia, botava um óculos, fazia uma pose e ia embora. E eu achava aquilo oportunista, mas assim, milhões de vezes oportunista. Outra que é oportunista, Carlos Zambelli, que é o surfista de hype. Então eles vão, surfavam e iam embora. Aí na hora que precisava trabalhar, não tinha ninguém pra trabalhar. Na hora que precisava ralar, ninguém fazia. Meus amigos, o link do vídeo tá aqui. Eu mesmo não confio no povo do MBL, porque eles falam que é de direita, mas sempre estão voltando junto com as pautas da esquerda. E a gente vê um monte de BO que esse partido tem, cara. Com os próprios, com ele, com outros lá. Cara, deixa o seu like, coloca aí nos comentários Flávio 22. Até a próxima. Fui.